esse nosso encontro em que nós vamos avançar na compreensão das relações entre uma parte e outra de uma frase. E as frases que nós estamos estudando são frases em que há verbos. E aí nós já aprendemos que quando eu digo alguma coisa usando o verbo, eu digo que isso que eu digo se organizou no formato de oração. Então nós estamos estudando a relação entre as partes de uma frase que usa verbo. E nós estamos pensando isso da maneira mais simples, sem pensar a relação entre diversas orações que vocês vão estudar depois, mais à frente. Comigo, vocês vão estudar no micro, certo? As pequenas orações e a relação entre as partes dela, tá? É o que se chama de sintaxe do período simples. Mas eu já estou colocando isso dentro da complexidade do texto, como nós vamos ver, certo? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação. Opa, parar a apresentação. Não. Eu já estava compartilhando, era? Ao vivo é diferente, né? Na verdade, talvez eu estivesse compartilhando uma coisa que não era o que eu queria, mas agora é que vai, certo? Compartilhar uma janela. Vitor, estava com o Word, não era? Era isso mesmo. Aí o senhor tirou. Vai ficar essa pequena falha aí, certo? Na verdade, esse aqui é o nosso primeiro tópico hoje, nos primeiros 45 minutos desse nosso encontro aqui. E o que eu quero que vocês percebam a partir de agora é essa noção de design textual. Eu pensei essa aula especialmente para vocês, certo? E, digamos assim, o que é o design? O design é como se fosse, onde tem design, escrevam solução. Eu espero que vocês estejam acompanhando todas as nossas aulas com um caderno ou com folhas soltas para grampear depois ou colocar no fichário, mas é importante que vocês anotem, certo? Então, o que é o design? O design seria a solução, tá? Por exemplo, vocês têm aí diante de vocês essa marca aí, olha, só notícia boa, isso aí seria um design, né? A solução de como anunciar esse site, só notícia boa. Ou aqui essa marca que vocês vão ver futuramente, não é agora, essa é a parte 1 só. Então, NASA ISM, refabricador, enfim, isso aí seria um design, uma solução visual, certo? E o próprio slide que eu estou aqui usando para trabalhar com vocês, esse conjunto aqui, essa associação de imagens com texto e tal, isso foi o design que eu dei como solução visual para apresentar essa aula. Veja que tem um rapaz aqui com um celular do lado, um bonequinho, o mesmo bonequinho está aqui ao centro, apontando para a gente, piscando o olho, né? Então, eu pergunto para vocês, qual é o design textual da clareza? Qual é a forma de você fazer um texto para ele ficar o mais acessível possível, parte a parte, período a período, cada trecho que você constrói, coloca um ponto para ele ficar acessível, para qualquer pessoa transitar por ele e entender. Eu quero que essa resposta que vocês vão construir comigo aqui fique na cabeça de vocês. Certo, Vitor? Compreendeu essa introdução? Compreender, professor. Vamos lá, olha lá. Objetivo. Eu entendi que era importante compreender a sintaxe do sujeito predicado para a organização do período como um fator de clareza. Eu já estou respondendo. O design textual da clareza, a solução para você escrever bem ou para você recuperar claramente o significado de um trecho do texto é você perceber a relação sujeito-predicado, certo? E compreender a escolha entre ordem direta e inversa na organização do período como usos relativos às possibilidades de sentido. O que significa isso? Preste atenção e é bom que vocês já vão tomando nota. Quem já leu o material que foi reservado lá para essa semana, que estava disponível, já está entendendo, né? No português, quando eu escrevo assim, sujeito, verbo e complementos, eu chamo isso de ordem direta. Quando eu uso vírgulas para misturar essas partes, para antecipar uma, colocar uma dentro da outra, eu chamo ordem inversa. Então, você perceber a relação sujeito-predicado e se o sujeito vem antes ou se o predicado vem antes, como uma forma de você, digamos assim, criar maiores possibilidades de entender o texto para quem vai ler, ou de você perceber os vários sentidos que o texto permite que você perceba, isso é um fator que leva você a perceber o design da clareza textual, certo? Então, o que a gente vai estudar nessa primeira parte aqui? Sintaxe do sujeito predicado, as orações em ordem direta e em ordem inversa,
e a ordem direta e inversa em suas implicações para a leitura. O que implica quando você antecipa ou quando você põe só no final, né? E vai ficar na nossa cabeça a noção de acessibilidade, enfim, quando a gente tratar do texto, né? A noção de design como solução. Como é que você vai fazer o design do seu texto, desses textos que eu vou ler de vocês, tá? Vamos lá, introdução. Já falei dos objetivos, os conteúdos, né? As nossas aulas anteriores, nós estamos estudando sujeito, verbo, predicado, agente da passiva, adjunto adverbial, adjunto nominal. Nós vamos ter o foco hoje aqui nessa aula em sujeito, verbo e principalmente adjunto adverbial. Vocês vão ver que vai estar no foco da análise que nós vamos fazer, certo? Então, pessoal, olha, se vocês não sabem o que é o período, vocês anotem aí, por gentileza. Uma definição nossa aqui, vocês tomem nota, que período é o trecho de um texto que se encerra por um ponto, por uma exclamação, por uma interrogação, certo? É a definição bem simplesinha de período. E que, para nós aqui, sempre vai ter, pelo menos, um sujeito, um verbo, um predicado, vamos dizer assim. Certo? É uma definição didática essa. Quando vocês forem para as gramáticas, vocês vão encontrar coisas diferentes. Então, a gente vai olhar aqui no desenvolvimento sujeito e predicado, a ordem frasal, implicações para a leitura, e vai fazer um exercício, certo? Vamos lá, organização, processo de categorização, né? Conceitos de nome e de verbos, isso a gente já está estudando. Né? O nome como sendo ou o nome de alguma coisa propriamente dito, que são os substantivos, ou os adjetivos, né, as características das coisas, ou os advérbios, né, as circunstâncias em que alguma coisa acontece. Para nós, nomes são essas três possibilidades aí, certo? E o verbo, como a palavra que dá uma ideia, como diz a gramática, de ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza. Mas para nós aqui, o verbo vai ser aquela palavra que se relaciona diretamente com o sujeito e que situa o que eu estou dizendo em quem fala, ou com quem se fala, ou do que se fala, ou então situa no tempo. E juntamente com isso, ou então não, juntamente com isso situa no tempo. Tudo isso eu estou passando correndo, porque é conteúdo que nós já estudamos nas aulas anteriores. É só um lembrete aqui, certo? O sujeito para nós é o quê, Vitor? Vamos lembrar e vamos colocar aí no chat. É a parte da frase que se relaciona diretamente com o verbo e que sofre a ação ou pratica a ação que o verbo lá expressa. Essa é a definição que a gente vai ter na cabeça aqui, tá? E os seus complementos, né? Nominais e complementos verbais, isso está no predicado, né? Além dos outros complementos, né? Do adjunto adverbial, do adjunto nominal, do agente da passiva. Não vai ser alvo da nossa aula agora, mas no segundo momento a gente vai ver, certo? E as relações do adjunto adverbial com o aposto, tudo isso a gente está estudando, isso tudo está no predicado. Qual é o foco nosso hoje aqui? Relação sujeito-predicado na organização de um período, e nós vamos aqui acertar esse alvo como esse bonequinho está acertando, certo? Vitor, tudo tranquilo? Tudo beleza? Tranquilo, professor. Tá bom, a Isso, gravação tá ok, tudo ok. isso tudo, Vitor, eu estou situando vocês no que nós estamos estudando e estou organizando na cabeça de vocês a ordem lógica da nossa aula, tá? Vamos lá, vamos para frente. Qual é a diferença entre nome e verbo, certo? Os verbos, eles dão ideia de ação e estado, e mudança de estado, mas mais importante do que isso é para ficar na mente de vocês, que essa definição ela é fraca. Nós já vimos que também tem nomes, né? Por exemplo, o nome amor, ele dá uma ideia de estado, né? Aí como é que eu diferencio isso de amar, ou amado, ou amando? Tá? É porque quando você diz amor, você apenas nomeia. Quando você usa, por exemplo, amou, você situa no tempo e também que foi uma terceira pessoa de quem você fala, alguém sobre o que você está falando, tá? Então, os nomes, eles nomeiam, eles caracterizam, eles dão circunstância. E os verbos, eles situam no tempo, isso a gente já viu, tá? Qual a relação conceitual do sujeito e predicado? Essa seta aqui, olha, vocês anotem aí no caderno de vocês, essa partezinha aqui, pelo menos, que é para ter na cabeça de vocês o conceito circular de sujeito-verbo. É assim, é circular mesmo, né?
O sujeito, aquilo sobre o que eu falo. E o verbo, o que eu falo sobre o sujeito. Então, com isso, eu já estou respondendo a minha questão inicial para vocês. Quando vocês forem escrever, sempre é preciso ficar claro sobre o que você está falando e o que você está dizendo sobre o que você está falando. Isso é basicão. Sempre. Certo? Sempre. E quando vocês forem ler, por mais que tenha muita ideia naquele trecho que você está lendo, entre o início e um ponto, por exemplo, tal, ponto final. O que está sendo dito e sobre o que está sendo dito? Quais são as duas partes principais aqui? Pronto. É aí que você recupera a clareza do texto. Querem perguntar alguma coisa sobre esse momento até agora? Veja aí, Vitor, no chat, poderia ler alguma pergunta? Querem perguntar alguma coisa? Eu posso prosseguir, Vitor? Pode prosseguir, professor, sem perguntas até então. Então, vamos direto para a relação sintática e os sentidos da vírgula e a relação sintática e a percepção diferente dos textos. Relação sintática é até redundante. Vamos dizer assim, sintaxe. Sintaxe é relação, certo? A palavra chique aí para relação. Então, vamos lá. Vamos ler esse textozinho aqui rapidamente. Olha, brasileiro... Isso aqui seria para fazer em dupla e tal, mas a gente vai fazer aqui só dialogando mesmo. Brasileiro é um dos 35 melhores inventores jovens do mundo, certo? Aqui eu já tenho muito claramente, olha, como é um texto que é para ser entendido por todo mundo e rapidamente, brasileiro é o sujeito, é um dos maiores tal e tal jovens do mundo. Muito claramente isso para nós, tá? Essa palavra essa forma verbal aqui está dizendo que é um terceiro lá, não é quem fala, não é com quem se fala, esse terceiro lá, que é esse brasileiro, e vocês vejam que o IF quer que vocês percebam é o seguinte, brasileiro, que normalmente é a característica de alguém, homem brasileiro, aqui foi usado na posição de sujeito, logo brasileiro aqui, ele é um substantivo, tá? Esse brasileiro, essa pessoa aqui, é um dos 35 melhores inventores jovens do mundo. Vamos ver o que essa pessoa fez. A notícia é de quarta-feira, 30 de novembro de 2016, do site Só Notícia Boa, tá? Então, olha, um brasileiro é o único latino-americano escolhido pelo MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, como um dos 35 melhores inventores com menos de 35 anos do mundo. Ronaldo Tenório, um jovem empreendedor digital de 30 anos, criou em 2012 o HandTalk, um aplicativo que traduz mensagens em português para Libras, a linguagem dos sinais. Tenório criou um aplicativo que permite que pessoas surdas levem um intérprete de linguagem gestual para qualquer lugar. Escreveu a jornalista Julia Sklar na revista Meet Review, né? Que fez a apresentação dos 35 jovens escolhidos, tá? Nesse momento, eu pergunto a vocês se vocês já tinham ouvido falar de algum aplicativo assim, algum lance dessa natureza. Pergunto também, o texto é claro, o design, a solução que é dada ao texto é clara, é tranquila, e eu pergunto para vocês por quê? Porque se é clara, que a mim me parece clara, porque aqui é Tenório, eu tenho 38 anos, não criei ainda um negócio desse, sabe? Nem algo parecido para beneficiar as pessoas. Olha lá, o que eu quero que fique na cabeça de vocês é o seguinte, o texto ele é muito claro, de leitura rápida, de leitura fácil, porque você facilmente identifica sobre o que se está falando e o que se está dizendo sobre o que se está falando. E é um texto que está no que nós chamamos da ordem direta. Você tem o verbo, ou melhor, você tem o sujeito, perdão, não dá o Ctrl Z, ou dá não. Você tem o sujeito, você tem o verbo e você tem aqui o predicado. Tranquilamente identificáveis. Tenório, um jovem empreendedor digital, criou, aqui também, olha, mesmo tendo uma informação entre Tenório e criou, você facilmente recupera que essa parte aqui da frase, Ronaldo Tenório, é quem pratica essa ação aqui de criar. Então, ele se relaciona direto com o verbo de maneira muito tranquila. Aqui também, olha, Tenório criou, está até repetido o mesmo verbo, a mesma forma verbal. Tranquilidade? Professor, Pois não. licença. Essa aula que está sendo gravada, você vai postar lá no Google Sala de Aula?
Da porque mesma forma como aconteceu... eu tenho feito, eu tenho colocado o link, ela está no YouTube, eu coloco o link lá. Ah, tá bom, então. Porque acabou de acontecer um imprevisto, de falta de energia e eu fiz internet. Certo, certo. Então, olha lá, vamos continuar aqui. Então, percebe qual é o design da clareza textual, só que nem sempre o texto ele está na ordem direta. Ele acontece de estar também na ordem inversa. Ordem direta é quando eu tenho sujeito, verbo e seus complementos, formando aí o predicado. Quando eu tenho a Professor, ordem inversa, pois não. Alan fez uma pergunta. Diga Ele lá, Vitor. perguntou, no caso, o complemento verbal pode também vir antes do verbo? Pode, pode, pode. Pode sim. Aí o texto que vocês vão analisar e que nós vamos ver em outro vídeo, que eu já tenho analisado com vocês, ele justamente mistura as coisas, né? Pode sim. Um texto tudo pode, desde que seguindo as regras de organização. Olha aqui, olha, Tenório criou um aplicativo que permite que pessoas surdas levem um intérprete de linguagem gestual para qualquer lugar. Escreveu. O que é que foi escrito? Qual é o objeto do verbo escrever? Isso tudo aqui, olha. A jornalista Júlia Sklar escreveu isso aqui. Tenório criou tal e tal, tal e tal, tal e tal, tal e tal. É um exemplo direto do que o colega acabou de perguntar para mim. O objeto direto veio antes. Quem escreve, escreve alguma coisa, tá? Vai ficar mais claro nos outros slides. Um brasileiro Ronaldo Tenório criou, está tudo aqui, olha. Aí escreveu a jornalista. A jornalista, ela é quem pratica a ação de escrever, ela é o sujeito ativo. E o que ela escreveu? Ela escreveu que Tenório criou isso tudo. Então, isso tudo aqui é o objeto, funciona como objeto direto de escreveu. Perfeito? Tudo tranquilo? E se eu perguntar a vocês aqui, olha, qual é a função? Isso aqui é uma espécie de bônus, porque a gente já está estudando em outras aulas, né? Um jovem empreendedor digital de 30 anos. Isso tudo é o quê? Funciona como o quê? Está entre o sujeito Tenório e a sua forma verbal. Isso tudo é o quê, gente? Quem se arrisca? Isso tudo é um aposto. Está aqui para esclarecer, para acrescentar uma informação sobre Tenório. Na hora de fazer a análise de um trechinho desse, você só tinha que pular o aposto e identificar o verbo aqui. Certo? Ok? É um texto simples, um texto tranquilo, um texto para ser lido rápido, um texto de internet, não é um texto de livro, é para ser lido rápido. Mesmo assim, ele joga com ordem direta, ordem inversa, coloca informação entre o sujeito e o verbo, mas pela forma de organizar, pelo uso de vírgulas, ele consegue fazer com que você rapidamente identifique sobre o que está falando e o que está dito sobre o que se fala. Alguma pergunta até aqui? Tudo tranquilo? Olha aí, ó, trecho 1, Tenório criou. Trecho 2, escreveu a jornalista. O trecho 1, anotem, por favor, está na ordem direta. O texto 2 está na ordem inversa, que é quando você quebra a sequência. Sujeito, verbo, complementos e por aí vai. Certo? Tudo tranquilo? Escreveu a jornalista. A jornalista escreveu. Certo? Seria na ordem direta. Escreveu aquilo que está entre aspas. Tudo bem? Tranquilo? Ordem direta. Aí está o esquema resumindo tudo. Olha, quando eu tenho sujeito, verbo e complemento. E ordem inversa, qualquer combinação. Complemento, verbo, sujeito, complemento, sujeito, verbo, verbo, sujeito, complemento e tantas mais que vocês criem. Tranquilo? Tranquilo, Vitor? Tranquilo, professor, sem perguntas até então, acho. Então, na hora de fazer a análise dos textos que eu estou pedindo, e mais ainda, na hora de vocês fazerem as análises lá, nas provas que vocês vão fazer na vida, enfim, é essa relação que vocês vão precisar buscar, certo? Ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Tenório criou um aplicativo que permite que pessoas surdas levem um intérprete de linguagem gestual para qualquer lugar. Então, tudo isso que vem depois aqui de criou, incluindo criou, é o predicado. E Tenório é o sujeito, certo?
Ordem inversa. Escreveu a jornalista na revista fulano de tal que fez a interpretação dos jovens. Então, a jornalista fulano de tal, Júlia Sklar, é o sujeito. Escreveu é o verbo e, juntamente com tudo mais aqui, é o predicado. É o predicado Deu uma desse travada sujeito. aí, professor. É o predicado desse sujeito. Joia? Precisa que eu repita? Isso aí eu já disse no slide anterior. Essa análise que está aí na tela de vocês. Vou dizer de novo. A jornalista Júlia Sklar é o sujeito. Ela praticou essa ação de escrever aqui. E o escrever e tudo mais aqui nesse trecho é predicado. Certo? E o que estava entre aspas, que foi o que ela escreveu, é o objeto do verbo escrever. Certo? Eu estou repetindo de propósito, porque se você perder um trechinho, acontecer qualquer coisa, você consegue recuperar na outra parte, certo? Foi uma aula muito pensada para facilitar a compreensão de vocês. Agora, eu vou fazer aqui uma reescrita com vocês, certo? Olhe, a jornalista Júlia Sklar escreveu na revista MIT, que fez a apresentação dos 30 jovens escolhidos. Eu coloquei assim para ficar mais resumido, mas aqui, olha, você colocaria o objeto direto. O que ela escreveu? Quem escreve, escreve algo. Eu apaguei para poder dar no slide aí, certo? A jornalista escreveu que o jovem é brilhante na revista do MIT fulano e tal. Tudo claro para vocês? Quem escreve, escreve algo. Eu omiti para poder caber. Só para vocês perceberem essa relação, como seria na ordem direta. A jornalista fulano escreveu tal. Tranquilo? Vitor, tranquilo aí? Eu estou dizendo a mesma coisa várias vezes. Eu espero que a luz agora tenha acendido na cabeça de quem por acaso não entendeu antes. Vitor, diga para mim, tudo tranquilo? Outra pessoa responda. Perdemos o contato aí com o Vitor, foi? Professor, Diga lá. a Aline pediu para repetir de novo, professor. Vamos lá. Eu estou fazendo a reescritura. Esse slide é bom porque ele resume tudo que a gente viu, certo? O que é que eu quero que vocês aprendam para poder entender agora o final da aula, que é a implicação para a leitura. Quando eu ponho ordem direta ou ordem inversa no texto, eu sugiro significados para o leitor, ou eu, ao ler, percebo significados que eu posso atribuir ao texto, certo? Quando vocês forem ler depois disso aqui, vocês vão ler melhor com isso aqui na cabeça. Então, precisa ficar claro, ordem direta, quando eu coloco sujeito, verbo e seus complementos aí formando o predicado. Olha um exemplo. Tenório é o sujeito, vou botar a seta para o sujeito, certo? Tenório é o sujeito. Criou, ele criou o quê? Um aplicativo. Isso aqui é o quê? É o complemento, certo? Criou um aplicativo. E esse aplicativo é isso tudo aí, ó. Um aplicativo que permite que pessoas surdas levem um intérprete de linguagem gestual para qualquer lugar, certo? Então, quando eu tenho o sujeito, o verbo e os complementos, o predicado todo, nessa ordem, Vitor, como é que eu chamo isso? Ordem direta. Tudo bem, Vitor? Ouviu aí? Vitor saiu sem querer, eu acho, professor. Mas deu para entender, não deu, meu nobre? Tá show de bola, professor. Agora, quando eu, para a colega que perguntou, esqueci o nome, quando eu simplesmente mudo de qualquer jeito essa ordem, sujeito, verbo e complemento, eu chamo isso de ordem inversa. Eu estou primeiro explicando o fenômeno para depois a gente ver o significado. Então, olha, aqui eu tenho uma frase que começa por um verbo, escreveu, depois é que vem o sujeito, olha. Era bom que eu tivesse outra cor de ponteiro, não era para mostrar? Opção de ponteiro, marca texto. Será que ajuda? Vamos ver. Olha, aqui eu tenho escreveu. Aqui eu começo, olha, pelo verbo, certo? Aí aqui eu tenho, olha, a jornalista fulano de tal. Aqui eu tenho o sujeito. Eu vou botar a seta assim arrodeando, ó. O sujeito. Certo? Na revista fulano de tal, papapá. Isso tudo aqui eu estou chamando de complementos.
Então, quando eu mudo a ordem, sujeito, verbo, complemento, eu chamo ordem inversa. Quando eu mantenho a ordem sujeito, verbo, predicado, eu chamo ordem direta. É simples assim. Aí aqui, olha, para quem não entendeu, vai entender agora. Eu fiz uma reescrita. Eu peguei o que estava na ordem inversa. E joguei aqui para ficar na ordem direta, olha. A jornalista fulana escreveu. Ela escreveu alguma coisa na revista do Instituto de Tecnologia do Massachusetts, e essa revista ela fez a apresentação dos 35 jovens. Tudo tranquilo? Alguém aí funcione como meu interlocutor? Eu avanço? Diga lá. Tava dando uma travada antes, mas eu acho que era minha internet, aí eu até caí. Mas já Certo. voltei já. É Vitor, né? Beleza? Agora, olhe, as provas que vocês vão fazer na vida, elas vão querer que vocês identifiquem, por exemplo, esse que como sendo diretamente relacionado com esse verbo. Então, se ele está diretamente relacionado com o verbo, ele aqui exerce a função sintática de sujeito. Esse que é um... Como é que se diz? É um pronome relativo, que retoma aqui, revista do MIT. Então, ele retoma e aqui ele se relaciona diretamente com o verbo, ele é o sujeito dessa segunda parte. Mas eu não vou exigir essa minúcia com vocês. Eu quero que vocês consigam, na hora de ler, perceber sobre o que se fala e o que se diz sobre o que fala. Sobre o que eu falo, sujeito. O que é que eu digo? É o predicado. Quem estudar mais a fundo e se aprofundar numa gramática e for tal e tal, pronto, ótimo. Entendeu? Não tem problema. Quem lá marcar e acertar isso, está ótimo. Mas eu estou pedindo a coisa que assim, mais transparente. Uma coisa que ajude vocês a ler melhor. E não que apenas ensine vocês a fazer sintaxe, análise sintática minuciosa. Mas as provas de concurso, elas exigem isso, viu? Muitas vezes é isso que elas chegam a funila, certo? Eu vou passar aqui antes de vocês entrarem em pânico. Não entrem, isso não é difícil, não. Isso é fácil. É só, enfim, dedicar tempo que a gente aprende, tá? Então, olhe, qual é a implicação para a leitura? Aí eu pergunto para vocês, de eu usar, não é? Essa diferença aqui, a jornalista escreveu ou escreveu a jornalista. Deixa eu dizer para vocês aí tomarem nota como é que eu interpreto isso. Olhe, quando eu digo Tenório criou um aplicativo que permite pessoas surdas a levarem uma linguagem de sinais para qualquer lugar, eu estou colocando mais destaque para essa formação inicial, para essa informação inicial no começo, mas eu estou querendo que fique na cabeça do meu leitor que não foi em qualquer lugar que isso foi escrito. Então, o que se diz é o seguinte, é que quando o que você diz por último, numa frase é o que você quer que fique mais marcante na cabeça do leitor. Então, aqui, segundo os manuais que tratam disso, como, por exemplo, a comunicação em prosa moderna, se diz assim, que quando você inverte, o que fica por último é o que é mais destacado para o leitor. Então, na minha interpretação, e vocês podem comentar se desejarem, quando quem escreveu esse texto colocou por último a revista do MIT, a pessoa está dizendo, olhe, um brasileiro foi destacado em uma revista que é de uma das universidades mais importantes do mundo. Então, primeiro evidencia o que foi dito sobre a pessoa e, por último, dá destaque, dá ênfase, dá evidência aonde saiu, onde foi publicado isso que foi dito. Deu para compreender? Vitor, diga aí para mim se você entendeu minha leitura, minha compreensão. Vitor está com problema com a internet. Outra pessoa substitui, por favor? Débora, que eu lembro que tinha internet boa, né? Débora. Minha internet caiu, será? Alguém está me ouvindo? Oi, professor, estou escutando. Você compreendeu aí minha reflexão, minha observação?
Não compreendi porque minha internet caiu e eu voltei agora. Aí a internet de Clayton Lins e de Matheus Lins também caiu, eles falaram. Certo. Então eu vou dizer de novo, não tem problema. Eu vou dizer em uma frase, vai ficar gravado, vocês vão poder ver. O que eu quero dizer é o seguinte, é que quando você põe uma informação por último numa frase, você dá destaque a essa informação. Então, no caso do que nós estamos vendo aí, olha, que Tenório criou esse aplicativo, o maior destaque está sendo dado à revista em que saiu essa informação sobre ele, porque é uma revista de uma instituição universitária, uma instituição de pesquisa, que é das mais importantes do mundo. Então, qual é a implicação para a leitura de você inverter a ordem? É que o que é apresentado por último é dado mais destaque, recebe mais destaque. É isso que eu quero dizer. Agora deu para captar? Sim, sim, muito bom, entendi. Certo? Então, quando vocês forem escrever, tentem observar isso. Você pode quebrar a ordem sujeito, verbo e complementos, colocar os complementos primeiro e dizer por último o que você quer que fique com mais ênfase, mais destaque, mais evidência para a leitura. Certo? Tudo bem? Posso avançar, meu caro? Pode avançar, professor. Ficaria diferente, olha. A jornalista escreveu na revista do MIT, né? Diga lá. A chamada, você já fez já? Eu vou fazer no intervalo. Ah, tá certo, tá certo. Eu ainda tenho 7 minutinhos aqui para encerrar esse nosso encontro. Vamos lá, vamos avançar. Olhe lá. Outra coisa que eu quero que vocês percebam na implicação para a leitura de você quebrar a ordem. Olhe lá. A história. Vamos avançar um pouquinho no texto sobre o Tenório, certo? A história, olha só. Tudo começou em 2008, quando o alagoano estava na faculdade e recebeu a tarefa de desenvolver uma ideia inovadora, certo? Então, tudo aqui é o sujeito, tudo é o quê? A criação desse aplicativo e ele chegar a ser famoso no mundo, né, investigativo, no mundo da pesquisa, no mundo do desenvolvimento tecnológico, afinal de contas, ele saiu na revista do MIT. Então, esse tudo é o sujeito, que resume tudo que foi dito antes, né? Começou nessa data aqui. Tá? Tudo começou em 2008, quando ocorreu isso. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial de tempo, né? Aqui eu tenho outro adjunto adverbial de tempo. Outro adjunto adverbial. E aqui eu tenho outro adjunto adverbial, certo? Certo, certo. Tudo bem até então. Aí nasceu, então, o aplicativo que ele criou em conjunto com seus sócios, Carlos Vanderlan e Tadeu Luz, né? Então, olhe, o aplicativo que ele criou em conjunto com os seus sócios, fulano de tal, nasceu. Veja aqui que eu inverti, tá vendo? O sujeito que nasceu veio depois. Como é que eu leio isso para vocês? Nesse trecho, quem escreveu essa pequena matéria quer dar um ar, digamos assim, de dramaticidade, quer dar um ar de exaltação. Você inverte. Nasceu então o aplicativo fulano de tal. Teria um efeito de menor glamour, vamos dizer assim, de menor louvor, se ele tivesse simplesmente dito: o aplicativo nasceu. Ou o aplicativo foi criado. Veja que até a escolha do nasceu, né, como se fosse um filho, ele dá esse ar, combina com a inversão e dá esse ar de glamour. Então, quando vocês forem escrever o parágrafo que eu estou pedindo, né, sobre o que vocês querem para os 25 anos de vocês, né, então vocês podem inverter, escolher palavras, tal como esse texto aí fez, certo? Agora, essa aqui eu acho mais legal, olha. Como é que funciona? Quando você abre o aplicativo HandTalk, surge um avatar chamado Hugo. Abaixo, você pode ler uma frase que diz: falar para traduzir. Então, você está lá com o celular na mão, abre o aplicativo, né, e aí surge isso. O que eu quero que vocês entendam aqui, olha. Aqui a ordem foi completamente invertida. Quem é que surge? Um avatar chamado Hugo. Isso aqui é o quê, gente? Esse avatar chamado Hugo é o quê? É o sujeito. Esse sujeito, ele se relaciona diretamente com esse verbo aqui, olha, surgir. Agora veja que o que veio antes de tudo foi uma ideia de adjunto adverbial de tempo, olha. Quando você abre o aplicativo. Isso aqui, você tem um adjunto adverbial
de tempo. Isso está nos nossos materiais, nas nossas aulas anteriores, está nos vídeos postados, tá? Por que eu pergunto a Vitor, ele pode ler uma resposta aí do nosso chat, que é esse é o clímax da aula, é isso aqui. Por que é que nessa frase ficou adequado você inverter a ordem? Você colocar o complemento de tempo, depois colocar o verbo e depois colocar o sujeito. Com que isso se relaciona, Vitor? Alguém aí responde? Vitor, você pode colar a resposta, pode me dizer, ou dizer pelo menos que não sabe. Diga aí. Não sabe responder. Esse é o clímax da nossa aula. Vitor? Vitor nunca está. Acho Alguém que a net substitui. caiu, professor. Diga aí, Vitor. Não, acho que a net dele caiu de novo. Diga aí você então, meu caro. Você percebe que está invertido? Eu tenho o sujeito por último, o verbo antes e primeira ideia de tempo. O que isso representa? Qual a implicação para a leitura? O que você pode perceber a partir disso? No trecho anterior eu dizia que era a ênfase, né? O destaque à revista em que o Tenório foi citado. E aqui? Alguém poderia participar? Cadê? Ninguém? Vocês estão me ouvindo? Digam pelo menos sim aí para mim, se estão me ouvindo. Professor, é porque ninguém Diga. está falando lá, não. Estou falando no chat aqui, professor. Eu sei, então diga você, arrisca uma resposta do Que é esse meu chat, por patrão. exemplo. Ou diga pelo menos assim, professor, não sei não. Diga aí, só para não ficar no vácuo. Professor, não sei não. Obrigado. Olha, vocês estão vendo que o subtítulo aqui é como funciona? Vai interagindo comigo, meu caro. Dá para ver isso aí? Tranquilo? Como funciona, certo? Diga certo, por favor. Temos 2 minutos. Então, olha, como funciona? Quando você abre, não é fundamental você falar, antes de tudo, o que ocorre quando você liga uma coisa, para você dizer quando ela funciona, para você dizer o passo inicial, não é, do aplicativo. Então, aqui, eu quero que vocês percebam que a ordem da frase ela reproduz o funcionamento do aplicativo. A forma corresponde à intenção. A intenção de mostrar como o aplicativo funciona está colada na forma que foi dada a frase. É isso que eu quero que vocês consigam ver e é esse tipo de leitura que o IF quer que vocês consigam aprender a fazer. Qual é a implicação para a leitura do uso de vírgulas para organizar as partes da frase? Aqui ele usou uma vírgula. Quando você abre o aplicativo HandTalk, vírgula, surge um avatar chamado Hugo. Então, isso que vem por último é a última coisa que acontece nesse processo de ligar o aplicativo. Beleza? Abaixo, aí, olha, continua dizendo como funciona. Você pode ler. Agora o sujeito aqui é você. O sujeito agora aqui é você. Você pode ler uma seguinte frase. Terminou como funciona nesse momento, olha. Falar para traduzir. Quando você fala, esse bonequinho Hugo, ele faz a tradução em linguagem de sinais. Perfeito? Ok? Então, olha, tudo começou. Aqui eu tenho ordem direta. Nasceu, então, aqui eu tenho ordem direta nesse primeiro, olha. Recebeu o quê? A tarefa tal e tal. Isso aqui é o complemento do verbo receber. Tudo diretamente, nada invertido. Agora, quando eu tenho nasceu o aplicativo aqui é o sujeito, já está invertida a frase. E eu disse que nesse caso aqui é para dar um glamour, para dar uma louvação ao aplicativo. A escolha da palavra nascer combina com a inversão para fazer o louvor da invenção. E aqui eu tenho a quebra da ordem. Quando você abre o aplicativo, eu tenho o complemento de tempo vindo primeiro. Surge o verbo e um avatar vindo depois aqui como sujeito. Na ordem direta seria um avatar chamado Hugo, é o sujeito. Eu disse lá, acho que foi qualquer complemento. Eu disse que estava errado. Ele é o sujeito. Um avatar chamado Hugo surge quando você abre o aplicativo. Aí seria a ordem direta. Certo? Aqui eu tenho a ordem direta. Olha, você pode ler.
Ok? Beleza? Curiosidade, esse aí é o Hugo falando em Libras. Essa aqui é a marca do aplicativo. Aí são os 3 sócios que criaram. E as curiosidades, né? Aqui é como funciona o aplicativo e tal. Certo? Revisão, ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Tenório criou um aplicativo tal e tal. Ordem inversa, verbo, sujeito e complemento. Escreveu a jornalista. Então aqui eu tenho o verbo, aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho os complementos. Onde é que ela escreveu e tal e tal, tal e tal. Perguntas, pessoal? Dúvidas? Digam alguma coisa aí, por favor. Querem me perguntar algo? Vamos lá, deixa eu olhar o chat agora. Tudo tranquilo? Eu que não. Ninguém respondeu. Essa aula é muito importante para dar um... Ciro, naquela parte. Então vamos lá. Ciro, no caso, o avatar chamado Hugo também é complemento de surge. Na verdade, se eu li como complemento, eu li errado. Ele é é o sujeito, porque o que surge, surge. Certo? Se eu li lá, eu li enganado pela ordem da frase. Vocês me perdoem. Surge um avatar chamado Hugo surge quando você inicia o aplicativo, certo? Ah, obrigado, Alan. Se eu falei certo, que a gente vai se empolgando e vai faltando os minutos, certo? Então agora eu vou parar a gravação, vou fazer a chamada, a gente vai conversando enquanto tem esses 15 minutinhos aí. Eu vou fazer a chamada olhando as pessoas que estão aqui inscritas. Você pode tomar água, etc, tá? Vou parar a gravação.